Você já parou para pensar que cada passo, cada palavra, cada escolha da sua vida será colocada diante de Deus? Richard Baxter dizia: viva como alguém que tem de prestar contas. Essas palavras não são apenas um conselho, mas um alerta. Porque um dia, todos nós estaremos diante do trono de Cristo e ali nada ficará escondido. Tudo o que foi feito em secreto, tudo o que pensamos, tudo o que falamos será revelado. Vivemos em um tempo onde muitos cristãos esqueceram dessa verdade. Falamos de graça, falamos de amor, mas esquecemos da responsabilidade. Esquecemos que a graça que nos salva também nos chama a viver de forma santa. Esquecemos que a salvação não é uma licença para pecar, mas um chamado para andar em temor diante de Deus. Baxter entendia isso de forma profunda. Ele pregava como um homem que falava para pessoas que poderiam nunca mais ter outra oportunidade de ouvir a verdade. Ele clamava para que cada alma vivesse com os olhos na eternidade, porque a vida é breve e a morte é certa. Pense nisso. Como você tem vivido? Como alguém que um dia terá de prestar contas, ou como se nunca tivesse de enfrentar o juiz justo? Quantas escolhas você faria diferente hoje se tivesse consciência de que amanhã terá de explicá-las diante do trono de Cristo? O mundo nos distrai, nos anestesia. Ele diz: viva o momento, siga o coração, não se preocupe com o amanhã. Mas a palavra diz o contrário. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. Não haverá desculpas, não haverá disfarces, não haverá como escapar. Baxter nos chama a acordar desse sono espiritual. Viva como alguém que tem de prestar contas. Administre seu tempo, seu dinheiro, seus dons, suas palavras, sua vida, como quem sabe que tudo pertence a Deus. E aqui está a verdade dura. Muitos pensam que são livres, mas na verdade estão apenas adiando o acerto de contas. O pecado que você esconde hoje será exposto amanhã. O perdão que você rejeita hoje será sua acusação amanhã. Mas também a fidelidade que você vive hoje será sua coroa amanhã. Por isso essa frase é tão poderosa. Viva como alguém que tem de prestar contas. Não viva de forma descuidada. Não trate a vida como se fosse um jogo. Cada decisão sua tem peso eterno. E se essa consciência despertar em você hoje, sua vida nunca mais será a mesma. Richard Baxter não pregava para entreter. Ele não estava preocupado se suas palavras agradariam aos ouvidos dos homens. Ele pregava como quem sabia que a eternidade estava em jogo. Ele costumava dizer que falava como um homem que estava pregando para pessoas prestes a morrer e que ele mesmo poderia não viver até amanhã. Por isso suas palavras eram tão penetrantes, porque carregavam o peso da realidade eterna. Quando Baxter dizia: viva como alguém que tem de prestar contas, ele estava lembrando cada cristão de que a vida não é um ensaio, não é um rascunho, é o texto final. Não teremos uma segunda chance de reescrever o que estamos vivendo agora. Quantos vivem como se a eternidade fosse uma ideia distante? Correm atrás de bens, status, prazeres, mas esquecem que tudo isso é como fumaça que se dissipa. Baxter enxergava isso com clareza e advertia: o pecado pode até parecer doce agora, mas será amargo diante do tribunal de Cristo. A negligência pode parecer confortável agora, mas será terrível naquele dia em que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ele não queria apenas assustar as pessoas. Seu objetivo não era gerar terror vazio, mas despertar consciência. Porque quem vive com a eternidade em mente começa a viver diferente no presente. Quem sabe que prestará contas das suas palavras pensa 2 vezes antes de ferir. Quem sabe que prestará contas de suas obras não desperdiça seus dias em coisas inúteis. Quem sabe que prestará contas de sua vida busca viver de forma santa e dedicada. E é aqui que Baxter confronta uma das maiores fraquezas da nossa geração: o esquecimento do juízo eterno. Falamos de prosperidade, falamos de sonhos, falamos de conquistas,
Mas pouco se fala sobre prestar contas a Deus. Pouco se fala sobre aquele dia inevitável em que o próprio Cristo nos perguntará o que fizemos com o tempo, com os dons, com as oportunidades, com a verdade que conhecíamos. Pense nisso. Você tem vivido como se cada minuto fosse um empréstimo da eternidade? Ou tem vivido como se tivesse direito a desperdiçar cada hora? Baxter via a vida como um breve sopro. Ele mesmo sofreu doenças sérias que o levaram muitas vezes à beira da morte. Por isso, quando falava, era como alguém que já tinha encarado a fragilidade da vida. E ele não queria que ninguém fosse enganado pela ilusão da segurança terrena. Ele diria a você hoje: não espere até estar diante de Cristo para perceber que deveria ter vivido de outra forma. Viva agora como alguém que terá de prestar contas. E isso muda tudo. Muda a forma como tratamos as pessoas. Porque se eu sei que darei contas de como amei, passarei a amar melhor. Muda a forma como usamos nossos recursos. Porque se sei que darei contas de como administrei meu dinheiro, vou pensar mais em investir na eternidade do que apenas em acumular para mim. Muda a forma como vivemos em secreto. Porque se sei que darei contas do que faço quando ninguém vê, vou buscar viver com integridade, mesmo no escuro. Baxter tinha um senso de urgência. Ele acreditava que o maior engano de Satanás era fazer as pessoas acreditarem que sempre teriam mais tempo. Sempre haverá amanhã para mudar. Sempre haverá amanhã para buscar a Deus. Sempre haverá amanhã para deixar o pecado. Mas e se o amanhã não vier? Quantos foram dormir e nunca mais acordaram? Quantos planejaram uma vida inteira e foram surpreendidos pela morte? Baxter sabia disso, e por isso ele implorava: viva como alguém que tem de prestar contas, não amanhã, não depois, mas hoje. E aqui está algo ainda mais sério. Não é apenas sobre o que você fez de errado, mas também sobre o que deixou de fazer. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso peca. Quantas oportunidades perdidas teremos de prestar contas? Quantas pessoas Deus colocou em nosso caminho para ouvir sobre Cristo e nós nos calamos? Quantos momentos poderíamos ter usado para orar, mas preferimos nos distrair? Quantas vezes o Espírito Santo nos impulsionou e nós dissemos não agora? Esse pensamento deveria nos quebrantar, não para nos levar ao desespero, mas para nos conduzir ao arrependimento. Porque ainda há tempo, enquanto há vida, há oportunidade de alinhar nosso caminho com o de Deus. E aqui está a beleza do Evangelho. Sim, prestaremos contas, mas não precisamos temer se vivermos em Cristo. Porque aquele que está em Cristo não é condenado, mas é perdoado e capacitado a viver em novidade de vida. O tribunal de Cristo para o cristão não é para condenação eterna, mas para recompensas. Ainda assim, cada ato será exposto. Não haverá máscaras, não haverá desculpas. Isso nos chama a seriedade. Baxter não pregava um evangelho leve, sem peso. Ele pregava um evangelho que lembrava as pessoas de que a graça de Deus é preciosa demais para ser tratada como comum. Talvez você tenha vivido como se nunca fosse prestar contas. Talvez tenha tratado o pecado como se não fosse tão grave. Talvez tenha vivido com mais temor dos homens do que temor de Deus. Mas hoje é o tempo de acordar. Hoje é o tempo de mudar. Hoje é o tempo de viver diferente. Imagine se cada cristão passasse a viver realmente como alguém que terá de prestar contas. Imagine igrejas cheias de homens e mulheres que oram porque sabem que um dia terão de responder por sua negligência. Imagine famílias que vivem em santidade porque sabem que um dia terão de responder por cada escolha. Imagine pregadores que não moldam suas mensagens para agradar, mas para preparar almas para a eternidade. Esse era o desejo de Richard Baxter. Não uma religião superficial, mas uma fé que arde porque sabe que um dia tudo será revelado. E aqui está o ponto final. Você pode tentar se esconder dos homens, pode tentar se justificar para si mesmo, mas não poderá escapar da verdade diante de Deus. A única forma de estar preparado para prestar contas é viver agora em Cristo.
Depender da sua graça, andar em temor e obediência. Por isso, não ignore esse chamado. Não viva como se a vida fosse apenas sobre hoje. Viva como alguém que terá de prestar contas. Porque quando esse dia chegar, e ele chegará, a única coisa que importará é se você viveu para a glória de Deus.